Oi, meus amigos, entrando com uma live relâmpago, assim, de repente, assim, numa tarde que ameaça chover, estou aqui no meu estúdio, mas tem alguns assuntos é, que eu tenho pensado em compartilhar com vocês, né? Às vezes eu fico pensando assim, fazer uma live para quê? Se tá tudo no canal de vídeo do YouTube. Mas, mesmo falando a mesma coisa muitas vezes, às vezes a gente traz alguma abordagem nova, né? E até para que eu me ouça falando. Isso é muito importante, eu me lembro. Não sei se era o Jung que falava isso, que eu ensino melhor aquilo que eu mais preciso aprender. Então, muitas vezes dando aula e muitas vezes atendendo no consultório também, eu percebo que eu estou falando para mim. E isso em terapia, quando a gente é cliente de terapia, isso é uma das dinâmicas de terapia que são sensacionais. Você poder se ouvir falando. Isso é muito importante. Você poder se ouvir falando na presença de uma outra pessoa, né? Que não é teu amigo, que não é teu parente, que não te conhece. Enfim, é uma pessoa neutra que não está ali para te julgar, para te criticar, para te avaliar, né? Ele está ali para fazer um espelho para você. Então, é por isso que muitas vezes eu acabo voltando para o mesmo tema, falando as mesmas coisas de outras formas, né? Muitas vezes eu penso, vou fazer uma live sobre não sei o quê. Eu falo, caramba, mas eu já tenho um vídeo no YouTube falando sobre esse assunto. Mas, cara, a gente vai vivendo, né? Vai vivendo, vai agregando mais experiência, vai lendo mais coisas, vai ouvindo mais gente, né? Vai aprendendo mais coisas. E é engraçado porque a Gabriela, a minha esposa, né? Ela deu curso uns 12 anos comigo de alinhamento. E no fim eu falava de brincadeira para ela assim, pô, você não me aguenta, né? Porque, poxa, eu dou 10, 12, 15 cursos por ano. No tempo que eu dava curso com ela, hoje ela trabalha só com constelação, e eu com alinhamento, a gente dividiu a empresa, e ela falava, não, cada vez que eu ouço é diferente, cada vez que eu ouço é diferente. Né? Os meus produtores falam a mesma coisa. Eu falo, gente, vocês vão me aguentar ouvir aquilo tudo de novo. E eles falam a mesma coisa. Cada vez que a gente ouve é diferente. Né? Isso, obviamente, que não é comigo, né? Com mesmo pessoas que foram meus professores. Eu tive professores que eu fui assistente, me lembro muito do Paulo Murilo Rosas, que é uma pessoa assim, que é uma referência na minha vida. Eu ouvi 500 mil vezes ele contar aquelas histórias, a história dele na Índia, o encontro com os mestres dele, mas era sempre diferente. Isso é muito legal, era sempre diferente. E hoje eu queria trazer um tema que tem sido um tema meio recorrente. Aliás, isso tem sido um caldo de cultura assim, para eu pensar tema, para trazer para cá. São os temas que acontecem nos atendimentos. Eu queria lançar aqui um desafio no ar. Assim. A gente tem que dar direito ao outro de se aborrecer com a gente, de se entristecer com a gente, de se frustrar com a gente, de se decepcionar com a gente, de brigar com a gente. Se o motivo dessa briga, dessa tristeza, dessa frustração, dessa decepção é nós estarmos fazendo escolhas realmente verdadeiras e justas com a gente. E isso parece óbvio, mas não é. A gente guarda dentro da gente, a gente fomenta, mantém muitas instâncias, estruturas que não são justas e verdadeiras com a gente. Porque a gente precisa atender às demandas do outro, às expectativas do outro, os desejos do outro, principalmente quando é pai e mãe, então isso tem um peso enorme, né? Porque tem a ver com o laço de sangue, tem a ver com essa força da ancestralidade, né? Então a gente dá conta do que a gente ouviu, das falas do outro, das expectativas do outro,
das cobranças dos outros, das culpabilizações do outro, né? Das ameaças e das ameaças de maldições do outro. Isso tudo é muito pesado. E a gente carrega por amor, na maior parte das vezes. E é bacana quando a gente vê o Bert Hellinger, aquele alemão que sistematizou as constelações, que faleceu o ano retrasado, e para uma pessoa que foi padre é surpreendente ele falar que às vezes justificar que é por amor não quer dizer nada. Porque o amor pode adoecer. O amor adoece, né? E paradoxalmente, ou desafiadoramente, um dos tipos de amor que adoece com uma facilidade enorme é amor de mãe, né? Se por um lado o amor de mãe talvez seja, dentro da história humana, o amor mais sublime, mais incondicional, mais visceral, mais poderoso, né? Por outro lado, talvez seja o mais fácil de adoecer, né? Talvez seja o mais fácil de entrar por esses caminhos adoecidos das cobranças, das culpas, né? Onde os filhos se desviam da sua rota, onde os filhos vão fazer o que não queriam fazer, vão ser quem eles não queriam ser, né? Vão se comportar como eles... vão repetir comportamentos e padrões. Deixa eu acender a luz aqui, só um minutinho que está ficando escuro, que vai chover. E muitas dessas coisas, né, dessas repetições, dessas lealdades, né, acontecem por amor. A maior parte delas acontece por amor. Mas são adoecidas, né? Porque existe uma outra coisa em constelação muito interessante: ninguém passa por cima de si impunemente. Nem por amor. Porque o sistema, o campo, né, essa grande força autorreguladora do universo, ela não está nem aí se você está fazendo por amor. Se você está transgredindo, né, essas leis da autorregulação, e muitas delas o Bert Hellinger sistematizou. Deixa eu ver se tem alguma posição aqui. Ó, melhorou a luz aqui. Por exemplo, o Hellinger sistematizou, né, percebeu e integrou na terapia. Olha que legal, né? Fica um cocar ali atrás da minha cabeça. A lei do dar e receber. Se você dá mais do que recebe, recebe mais do que dá, o sistema descompensa. E a gente está falando disso. E a gente dá mais do que recebe por muitas razões. A gente dá mais do que recebe para ser leal, né? Para que a gente possa dar conta da expectativa do outro, da cobrança do outro, da culpabilização do outro, né? Das esperanças do outro, das ordens do outro. E a gente faz isso também numa tentativa de preencher os nossos buracos. Porque eu só dou mais do que eu recebo quando eu preciso receber. Isso vira um jogo, né? Primeiro, eu acho que é preciso a gente ressignificar uma das coisas que a igreja inventou, né? Que a igreja inventou muitas coisas para poder nos manipular, para poder, né, manter a gente pouco livre, pouco autônomo e pouco independente. Porque um ser que é livre, autônomo e independente, ninguém pode controlar. Então a igreja inventou que dar é mais nobre do que receber, que fazer pelo outro é mais nobre do que fazer por si, que dar o que falta é mais nobre do que dar o que sobra. E nada disso é verdade, né? Dar o que falta dá raiva. Dar mais do que recebe também. Ainda que essa raiva possa não acontecer no nível consciente, porque a gente está imbuído da ideia de que dar mais do que receber é o suprassumo do virtuosismo. E não é. Cada vez que eu dou mais do que eu recebo, o sistema descompensa. E vice-versa. O egoísmo também, né? Se eu recebo mais do que eu dou, o sistema também descompensa. Então, por que eu dou mais do que eu recebo? Porque dar mais do que receber é uma garantia de que eu vou receber aquilo que eu não tenho.
Então eu dou na tentativa de obter aquilo que eu suponho que eu não tenho, né? Porque uma das coisas que a igreja fez também foi convencer a gente há 2000 anos, isso está no inconsciente coletivo ainda, de que nós nascemos culpados e pecadores. Ou seja, nós nascemos sem ser e sem ter. Isso é de uma insanidade absurda, né? Então eu tenho uma única vida para construir um ser digno de ser recebido por Deus por toda a eternidade. Porque se eu não conseguir essa proeza e ainda tem um Satanás fungando no meu cangote, tentando me desviar, eu tenho uma vida só. Uma vida só de um ser que nasceu culpado e pecador. Gente, isso é muito insano. Só que isso está no inconsciente coletivo. E a gente se porta emocionalmente assim. Agora, você soma isso com essa enxurrada de expectativas, cobranças, culpabilizações, né? Esperanças, investimentos que a família faz, isso fica muito, muito, muito pesado. E a gente acaba, como grande parte disso acontece no nível inconsciente, a gente acaba se embolando ou se emaranhando, né? Como fala na constelação. E para desemaranhar é complicado, porque a gente às vezes tem que romper com estruturas que são consideradas virtuosas, né? Com estruturas que não são consideradas adoecidas. E eu fico me lembrando muito aqui do meu querido Alex Faust, quando ele dizia que o buscador, né, o caminhador, deveria aprender a integrar duas qualidades muito importantes, que é a humildade e a coragem. Ele dizia que só a humildade pode levar à subserviência e à baixa autoestima. E só a coragem pode levar à prepotência e arrogância, a um ego inflado. É muito Mahatma Gandhi isso, né? A gente conseguir integrar a humildade com a coragem para, entre outras coisas, romper. Romper com essa rede de adoecimentos que, no imaginário coletivo da nossa cultura, é visto como coisa legal. A gente deve obedecer os pais, deve seguir a expectativa dos pais. Afinal de contas, os pais, né, deram pra gente o seu DNA, deram educação, deram amor, deram dinheiro, deram ajuda material, deram suporte emocional, né? Quem é a gente para transgredir essas expectativas e esperanças que os pais trouxeram, né, colocaram pra gente? É muito pesado, gente. É muito pesado. Tem um tipo de público que eu conheço bem, né? Eu eventualmente trabalho em São Paulo, já trabalhei mais, e atendi muito, por exemplo, o pessoal descendente de japonês. Isso acontece, isso que eu vou contar também, isso acontece muito com descendentes de imigrantes, acontece muito com judeus, eu já recebi muitos judeus, né? Eu tive um cliente judeu que era judeu praticante, mas era apaixonado por uma goia não judia. E, claro, existe uma certa pressão no meio judaico, principalmente no meio judaico religioso, para que a pessoa case, o judeu case com uma judia, né? Para manter a tradição, para manter a religião, para manter a etnia, enfim, manter aquela coisa de um povo. Que se você estudar um pouquinho de história, você vai ver que o povo judeu foi absurdamente escravizado, marginalizado, independente, né? A gente não vai falar de sionismo, de nada disso, mas independente disso, é um povo que tem uma cadeia de sofrimento gigante ao longo da história. Então, um cara que nasce judeu, numa família judia católica, uma família judia praticante, religiosa, né? E ousa se apaixonar e casar com uma goi, né? Olha o peso gigante que isso tem. Eu atendi muito descendente japonês, filho e neto em São Paulo. Aí, de repente, aquele cara, né? Os pais, os avós chegam no navio, naquelas condições miseráveis, saindo da sua terra, ou por causa da guerra, ou por causa da dificuldade de trabalho, por causa da fome, né? Isso já é muito pesado. Chega aqui sem falar o idioma, sofrendo preconceito, trabalha, né? Tem uma vida de trabalho. Aí consegue montar uma empresa, montar uma estrutura, ganhar dinheiro. E aqueles filhos que nascem já não nascem nessa realidade.
né? Já nascem numa família que tem uma estrutura financeira razoável, né? Ou tem uma empresa montada, uma agricultura bem formada, né? E vai estudar, vai fazer faculdade. Só que aquele rapaz, aquela moça, não quer ser shintoísta nem budista. Ou não quer casar com uma Nisei, com uma pessoa também descendente de japonês. Ou não quer trabalhar na empresa da família. E isso é enorme. Enorme. Romper com isso tem um peso, né, tem um significado muito grande na cabeça deles. Porque isso é fomentado de traição, de estar sendo desleal, né? Porque povos como judeus, como japoneses, né, gente que sofreu, que imigrou, que chegou aqui, né, em condições difíceis, que lutou muito, é natural que queira perpetuar a sua religião, o trabalho que foi desenvolvido aqui, né, que as famílias, que os filhos e netos casem entre eles. Isso é absolutamente natural. Mas acontece que isso é uma escravidão. Isso é uma escravidão. Né? É natural, mas é uma escravidão. Isso é adoecido. Né? É por amor, é com boa intenção, é bacana. Né? A gente tem que olhar isso multidimensionalmente. É bacana, mas é adoecido. Porque ninguém tem que ser refém de nada. Né? Eu atendi várias pessoas nas últimas semanas com essa história, com histórias parecidas. Né? Porque, sei lá, porque queriam seguir uma profissão que era diferente da profissão que os pais esperavam que elas seguissem. Porque elas foram morar longe da família. E a família queria que elas morassem perto. Né? Coisas assim. Isso cria um sentimento de traição, de deslealdade muito grande. E o espelho que eu procuro colocar, né, porque terapeuta não é para dar conselho, né, terapeuta não é para dizer o que você tem que fazer. Né? No máximo, a gente fornece material para reflexão. Eu tenho falado isso. Às vezes a gente tem que dar direito ao outro, né, para que nós sejamos livres, autônomos e independentes. Eu acho que isso é o maior patrimônio do ser humano. É ser empoderado de si. Não tem como ser feliz, não tem como ser próspero, criativo, potente, se você não construir e fomentar na sua vida liberdade, autonomia e independência. Não tem como. Pois é, tem alguém falando, é verdade, dou demais para mim, para mãe, mais idosa e irmão. É complicado, gente. Eu me lembro quando eu fiz formação de constelação, a gente teve uma aula com a Cornélia, uma alemã genial que dá curso de constelação, e ela deu uma aula de como ser filho dos pais sem virar pais dos pais. É fácil? Não, não é. Mas é necessário. Então, às vezes, para você conquistar liberdade, independência e autonomia, que devia ser virtudes, características, né, prerrogativas naturais e viscerais do ser humano, mas não é. Não é porque a gente se enreda, porque a gente se mistura, porque a gente, né, por amor, o amor é o grande combustível disso tudo, né? E se a gente somar ao amor inerente às relações familiares, a gente somar um monte de conceitos distorcidos e errados que a igreja inculcou, né, incutiu na nossa cultura, isso dá uma salada horrível. Né? Esses conceitos ajudam muito a adoecer esse processo todo. Eu sempre falo para as pessoas que se para você alcançar liberdade, independência e autonomia, você tiver que aborrecer pessoas, entristecer pessoas, frustrar pessoas, decepcionar pessoas, se essas pessoas te amam, isso vai passar. As pessoas vão se acostumar. Se elas te amam realmente, elas não vão deixar de amar porque você não seguiu a profissão que elas queriam, porque você não está morando no lugar que elas querem, porque você não casou com quem elas queriam, né? Porque você não é quem elas queriam que você fosse. Se elas deixarem de te amar por causa disso, não era amor. Então, ó, bye, né? Convém não estar perto.
Até porque tem uma coisa que o Hellinger falava, que é genial para um cara que foi padre. O mandamento fala honrar pai e mãe, não fala amar pai e mãe. Ninguém tem que amar pai e mãe. Não é uma obrigação. Né? Você não tem que amar um pai que foi abusador, violento, uma mãe que foi ausente, que foi violenta, abusadora, enfim, que criou uma vida adoecida na sua história. Ninguém tem que amar. Né? Não tem uma obrigação de amar, mas tem que honrar. Honrar é não excluir. Né? Honrar é considerar que, no mínimo, e agradecer por isso, te deram material genético. Você queira, você não, é teu pai e tua mãe. Não tem como zerar isso da tua história. Né? Porque tudo que você excluir, você vai em direção de. Você vai repetir. Né? Então não adianta excluir. Né? Ninguém precisa amar. Só isso já é uma coisa católica, né? Que é muito pesada. Essa obrigação é como se tivesse que amar incondicionalmente. Não tem amar incondicionalmente. Né? Na minha opinião. Eu falo muito nos meus cursos, né? O pessoal enche a boca para falar de amor incondicional, amor incondicional, amor incondicional. Falo, cara, vamos primeiro curar o amor condicional. O amor condicional não tem problema nenhum. Não tem nada errado com o amor condicional. Enquanto eu não me curar com os meus, enquanto eu não tiver uma relação saudável, harmônica, equilibrada com os meus pais, com a pessoa que estiver casado comigo, com os meus filhos, com os meus amigos, na minha vida profissional e social, esquece amor incondicional. Isso é uma abstração. É que se bobear uma abstração que às vezes pode funcionar para você anestesiar, escamotear muita coisa. Né? Fica olhando para o céu, amor incondicional, aquela coisa toda, e o telhado de vidro está lá, todo estilhaçado. Então vamos curar o amor condicional, gente. Isso já é assunto para uma vida e para vidas. Curar o nosso amor condicional. E às vezes curar, isso é muito importante também a gente refletir. Curar não quer dizer final feliz. Curar não quer dizer que a vida tem que ter uma resultante de conto de fadas, ou que a igreja espera da gente, ou que a cultura espera da gente, fomos felizes para sempre. Não. Às vezes brigamos, não conseguimos nos relacionar e nos afastamos, e assim é que conseguimos ser felizes. Olha que legal. Isso abre muita possibilidade. Né? É só a gente entender que o amor pode adoecer. Amor não justifica nada. O amor é a coisa mais sublime, mas o amor também adoece. E adoece, às vezes, por caminhos muito enganosos, que a própria cultura respalda, chancela e corrobora. Como essa coisa de achar que dar é mais nobre que receber, que fazer pelo outro é mais nobre do que fazer por si. Né? De que de graça é mais bacana do que cobrado. Né? Tudo isso é armadilha. Tudo isso é mentira, não existe. Né? O que existe é o equilíbrio entre dar e receber. Fazer por si mais do que fazer pelo outro desequilibra o sistema. Fazer pelo outro mais do que fazer por si também. Agora, eu primeiro é uma contingência fundamental. Às vezes eu falo isso no curso, o pessoal fala, poxa, professor, mas você está fazendo apologia do egoísmo? Não, egoísmo é só eu. É diferente de eu primeiro. O egoísmo é uma patologia onde você não vê o outro. Né? É uma tentativa torta também de compensar. Baixa autoestima, menos-valia, né? Eu quero tudo para mim. E eu só quero tudo para mim porque eu sinto que eu não tenho nada. Aí eu viro egoísta na tentativa de tendo tudo para mim, né? Não olhando para o outro, né? Eu já não tenho nada, como não sobra para o outro. Né? É legal olhar para o egoísta com essa compaixão, porque é muito fácil a gente apontar o dedo, né? para o defeito do outro. Mas tudo isso tem uma razão na dor. A pessoa não é egoísta de sacanagem, porque é mau caráter. A pessoa é egoísta porque está sofrendo. Eu não estou falando de extremo, tá, gente? Eu não estou falando de psicopatia, de psicopata, de psicótico. Eu estou falando de neurótico, de pessoas como nós. Né? As pessoas aqui nesse espectro da maioria do ser humano.
A pessoa só é egoísta porque está sofrendo, porque algo ou algos, né, aconteceu ou aconteceram na vida dela que ela tem uma autoimagem de alguém que não tem nada. Então ela precisa de tudo para ela. Ela vira egoísta porque não tem espaço para o outro. Porque ela não tem para ela, como é que ela vai dar para o outro? Então eu primeiro não tem nada a ver com isso. Eu primeiro tem a ver com aquela frase de Jesus que todo mundo conhece. A mais famosa. Amai ao próximo, todo mundo faz coro aí. Como a ti mesmo. Jesus era um cara para lá de esperto. Ele podia ter mudado uma palavra. Amai ao próximo mais do que a ti mesmo. Ou amai ao próximo antes de ti mesmo. Mas ele não falou. Porque ele sabia que ninguém pode dar o que não tem. Então constrói primeiro em você. E o que você constrói em você? Como é que você se apropria da sua autoestima, da sua mais-valia, do seu poder pessoal, do seu amor próprio, de ter uma boa autoimagem? Liberdade, independência e autonomia. É o meu caminho, sou eu que escolho, segundo as minhas escolhas, né? E essas escolhas, elas nascem, por isso que tem aquela história, como é importante integrar a humildade com coragem, né? Eu desconstruí dentro de mim o que não é justo e verdadeiro. E eu carrego dentro de mim um monte de estruturas. O desafiador disso é que muitas dessas estruturas são inconscientes. Muitas delas já vêm de vidas passadas, muitas delas são adquiridas numa infância que eu ainda não tenho uma cognição muito sofisticada, que eu não sei ler as entrelinhas, não sei perceber subjetividades e circunstâncias, né? Eu recebo as coisas do meu pai e da vida como se fosse pessoal. E tudo isso é muito complicado na vida de uma pessoa, né? Porque a psicologia sabe que a gente estrutura os alicerces emocionais sobre os quais a gente vai edificar a nossa vida, a gente constrói isso na primeira década de vida. Isso é uma loucura. Não sei por que quem quer que seja Deus fez assim. Mas é assim, numa fase em que uma pessoa não tem background de vida, não tem vivência, não tem know-how, né? Não tem nem um cérebro com as sinapses totalmente estruturadas, ligadas, né? Não tem cognição para perceber sutilezas, circunstâncias, subjetividades, mas é assim. É uma dos desafios maiores que a gente tem. É a gente ter fundamentado os alicerces sobre os quais a gente constrói a nossa vida nessa fase em que a gente era tão frágil. A maior parte do nosso sofrimento e limitação vem de lá. E a maior parte desse sofrimento e limitação é realidade virtual. Realidade virtual. Só que dói. E quando dói, vira verdade mesmo. Né? Então, nesse processo de se reconstruir, né, onde a gente tem que ressignificar muita coisa e tem que se apropriar, né, eu volto para aquela premissa de que a gente tem que se reapropriar da nossa autoestima, da nossa mais-valia, do nosso poder pessoal, né, desconstruir uma autoimagem ruim que a gente vem construindo ao longo do tempo, encher o nosso caldeirão de amor próprio. Para mim, tudo isso passa também, entre outras tantas coisas, né? Mas eu acho que eu queria focar nisso. O que não é verdadeiro e justo dentro de você? O que você mantém, né? Ou por crença religiosa, ou por crença cultural. O que você mantém dentro de você que não é verdadeiro e justo? E aí vai o começo do nosso papo. Às vezes a gente tem que dar direito ao outro, de se frustrar, se decepcionar, se entristecer, se chatear, brigar com a gente. Se isso for o preço da gente reconquistar a nossa liberdade, independência e autonomia. Às vezes, gente, a gente tem que ligar, vou falar aqui, né? Para mim isso é um mantra, tem que ligar um foda-se. Não é um foda-se agressivo, como quem diz dane-se. É um foda-se, no sentido de devolver para o outro o que é do outro. As falas dos nossos pais, as cobranças dos nossos pais, as cobranças da sociedade, das religiões, as expectativas dos pais, as culpabilizações dos pais e da religião pertencem a eles.
Por isso que constelação é tão legal, nessa coisa de devolver. E eu agrego. O Freud já falava que os inconscientes se comunicam. O Jung falou de inconsciente coletivo. Sheldrake está falando dos campos mórficos, da ressonância mórfica. É por aí. É por aí que a gente faz lealdade sistêmica, como a gente aprende na constelação. E a gente carrega um monte de coisa, além do que a gente traz, mal resolvido, não curado, não integrado de vidas passadas. Dessa vida, a gente ainda traz aquilo que é não resolvido, não curado, não equilibrado, não harmonizado, das gerações passadas da nossa ancestralidade, da cultura, das crenças religiosas. A gente carrega uma mochila de pedra de um monte de coisas que não nos pertence. Que a gente carrega, porque ninguém nunca olhou para isso. A gente está olhando para isso de menos de meio século para cá. Que a gente está entendendo essa fisiologia, essa mecânica. Por causa dos orientais, por causa do xamanismo, por causa dessas terapias holísticas, sistêmicas, transpessoais todas que estão aparecendo, alinhamento, constelação, Theta Healing e por aí vai. A gente está conseguindo se apropriar de um outro olhar para a vida, de uma outra linguagem, de uma outra perspectiva de funcionamento da vida. E aí, gente, né? Se o preço de ser livre, autônomo, potente, criativo, próspero, for aborrecer pessoas, frustrar pessoas, entristecer pessoas, enraivecer pessoas, foda-se. O que a gente não pode é continuar refém. Porque o sistema não suporta refém. E o sistema vai se movimentar para desconstruir. Então é muito melhor que a gente desconstrua isso por livre e espontânea vontade. Com o quê? Com humildade e coragem e terapia e meditação. Ferramentas não faltam, recursos não faltam. Se é uma coisa que não falta hoje, é recurso. Recursos. A partir de Freud, né? Para desconstruir tudo que não sou eu. Para devolver tudo que não é meu. Isso não é fácil. Às vezes, para ganhar, tem que perder. Às vezes, para construir, tem que desconstruir. O quê? O que não é verdadeiro e justo. Vamos colocar esse foco dentro da gente e com coragem e com humildade a gente reconhecer o que eu carrego dentro de mim, como visão de mundo, padrões de comportamento, sistemas de crenças, né? Hábitos, manias, vícios, enfim, né? Modus vivendi que não é verdadeiro e justo. Aonde eu sou refém da expectativa de alguém, aonde eu aceitei a culpabilização, nada agradável. Tá bom, gente? Eu vou encerrar, inclusive, eu estou aqui na roça, está chovendo e a internet está ruim, vai cair, tá? Então fica essa proposta para gente, né? Dar direito ao outro, de se aborrecer, né? De se chatear com a gente, de se frustrar, se isso for o preço.